E aí, galera, que Mengão é esse? Todo mundo esperando uma goleada, mas 2-0. Ficou de bom tamanho. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Mas todo mundo também esperando que o Juventude, dentro de casa, fosse dar uma certa pressão no time do Flamengo. Mas isso não aconteceu. O time do Flamengo jogou à vontade, tocando a bola, segurando o jogo, né? Taticamente bem arrumado, principalmente lá do lado esquerdo. Do lado esquerdo tinha o apoio, de vez em quando errado, do Ayrton Lucas. E tinha o Ayrton Lucas, a Arrascaeta e o Saul, que vem chegando. E o Pedro. A movimentação do Pedro, se o jogo é aqui, o Pedro ficava numa posição de receber a bola ou de tocar a bola e fazer uma tabela. O problema era a movimentação do Ayrton Lucas. Que o Ayrton Lucas recebia a bola, tocava a bola, por exemplo, para o Lino. Né? Então, Lino, Arrascaeta, e chegava por aqui o Saul. Aí o que acontece? Entrava o Ayrton Lucas aí, não tem que entrar, fica lá. Porque se o Lino entrar na diagonal, aí sim, o Ayrton Lucas vai pela ponta, como ponta. Do contrário não, ele tem que ficar aqui, porque quem chegou no meio do campo foi o Saul, tá o Arrascaeta e tá o Lino. Ele não precisa se meter aí, tanto na diagonal, né, quanto aqui na ponta, a não ser que o Lino, vou repetir, o Lino entrasse. Aí ele pode comparecer por aquele setor. Do outro lado, a mesma coisa. O Emerson Royal foi mais ponta do que Luiz Araújo. Porque quando ele recebia a bola, o Emerson, aí tinha que ter o apoio aqui. O apoio é Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo está aqui, ó. Está errado. Ele encosta ali para dar passagem ou para receber para passar. Aí o que acontece? Movimentação do Pedro. Era para cá, para a meia direita, para esperar qualquer jogada aqui. E aí encostava um homem de meio do campo. Às vezes a Arrascaeta, às vezes o Saul, às vezes o Alain, para completar o terceiro homem aqui. Então essa movimentação facilitava para todo mundo. Então todo mundo jogou relativamente bem, né, no toque de bola, sem pressa. E numa dessas movimentações, exatamente lá pelo lado esquerdo, o Pedro saiu para escorar a jogada, né, do lado esquerdo, entrou o Arrascaeta aqui. Quem entrou, que nós estamos discutindo, quem entrou aqui pela meia, vindo de trás, o Saul, recebeu a bola, lançou para o Arrascaeta, que entrava sozinho aqui, já que o Pedro estava um pouco mais deslocado para lá. Essa movimentação é que o Pedro tem que fazer em relação aos homens que vêm de frente ou aos que estão pelas laterais. A movimentação dele, ou ele recebe, né, no toque, ou ele recebe no cruzamento, ou ele faz a movimentação para abrir espaço para os caras que vêm chegando, entrarem como fez muito bem o Arrascaeta. Então, o time do Flamengo era muito mais time, estou até discutindo taticamente, do que o time do Juventude, que deu uma segurada, fazia um contra-ataque com o Rafael Bilu ou o Gabriel Tagliari, e às vezes o Mandaca, que foi mais homem de meio do campo para ajudar o Nenê, o Jadson e o Kaique, do que propriamente o homem de frente. Então isso tudo facilitava. Ele tinha um contra-ataque, um homem para o contra-ataque, para 2 zagueiros. O Flamengo jogou 3 zagueiros. Então o que acontece? Você tem que ficar o atacante para puxar o contra-ataque em cima de um ou em cima de outro. Não, ele ficou no meio. Quer dizer, não é no meio. Ele ficou aí os dois aqui. Ele não vai ganhar nunca. Porque um choca,
Ou, se esse não chocar, o outro vem e choque para a jogada. Então, é muito difícil você, com um homem, como jogar contra o time do Flamengo, com um homem para o contra-ataque, é muito difícil, muito difícil. Tem que estar muito bem organizado. E o Nenê tentava fazer isso, mas é muito difícil. O raciocínio do Nenê é a mesma coisa que o raciocínio do Arrascaeta. Alguns acompanham de longe, outros de muito longe, e outros de longe nenhum. Tá certo? É muito difícil. E o Nenê corre também, né, esse risco de domina, tá, olha, não tem. Toca aqui, entra aqui, o cara dá aqui, ó. E tem que ter freio de mão para voltar. Fica difícil realmente jogar assim. Mas ele se salientou no time do Juventude, né? Um toque diferenciado, né? Quando com a bola nos pés. E ele sempre tem a bola nos pés sem marcação, que é muito inteligente. Ele procura um lugar que não tem ninguém para ele receber, para criar as jogadas dele. É a mesma coisa do Arrascaeta. Então, esse tipo de jogador tem que deixar longe. Você, companheiro, tem que largar longe. Sai de perto. Deixa ele lá. Mete a bola para eles e vamos correr para o abraço. Que é isso que acontece sempre com o Arrascaeta. Um outro detalhe também. Ainda bem que hoje o Arrascaeta só bateu um córner. Isso é uma heresia, cara. Tá o cara, né, top de linha para bater córner. Bater córner bate qualquer um. Né, não tem uns caras aquecendo ali do lado de fora? Você cruza essa bola aí, pronto. Tá tudo certo. Pode botar o Arrascaeta, Arrascaeta, Nenê. Isso é para bater falta próximo ali à área. Né? Porque eles escolhem o canto e metem ali e acabou o problema. Então o time do Flamengo sobrou. Primeiro tempo só deu o time do Flamengo 3 minutos, 5 minutos, 22, 32, saiu o gol. Essa que eu já acabei de explicar, da entrada do Saúl e o cruzamento. E segundo tempo, 10 minutos, toque de Arrascaeta, Luiz Araújo perdeu o gol. 36 minutos, Arrascaeta de falta no travessão. 41 minutos, o Emerson, cruzamento, lá do outro lado, o Emerson Roel de cabeça meteu o gol. Agora, ficou devendo. A sorte foi que ele fez o gol, o segundo gol, porque ele não jogou bem. Não jogou bem, se enrolou todo naquele setor, foi prejudicado também, no meu modo de ver, pelo Luiz Araújo, que não chegava por ali, ele foi mais ponta até do que lateral, quando o lateral, o meio de campo é que cobria. Por quê? Porque ele é que tinha que ficar ali, e o Luiz Araújo tinha que ficar aberto. Mas não, armou, Luiz Araújo se metia para lá, e aí largava ele numa situação complicada, porque uma metida de bola, perdeu a bola, quem marca aqui? É o quarto zagueiro, é o central que tem que sair. Aí já vai abrir aqui. Quem tem que entrar aqui? É o meio do campo. Quem vai entrar no lugar do meio do campo? Aí você começa a mexer as peças dele por causa de um posicionamento errado de um jogador. Isso acontece. E às vezes, do outro lado, o cara está esperando isso para armar uma jogada em cima dessa dificuldade, né, de se movimentar aqui pelo lado direito. Então, a defesa do Flamengo perfeita, sem problema nenhum. Os dois, Danilo e o Léo Pereira. E o craque do jogo foi Arrascaeta. A baranga do jogo foi o Matheus Babi, que entrou aos 16 minutos no lugar do Nenê. E não fez nada. Absolutamente nada. E aí, a arbitragem, Rafael Klaus e o Rafael Trace. Dupla de Rafael. É 0! Valeu, galera!